e vamos também colocar no Facebook da ACES. Se quiserem depois partilhar o vídeo em direto no Facebook também, no vosso Facebook, também era boa ideia. Ok. Vamos colocar e, portanto, depois. E no Facebook fica logo disponível imediato. no final da ação. É imediato. Tá bom. A qualidade é a mesma ou não? Tem ficado boa a qualidade. Tá bom. Fica boa. Tá bom. Tem uma pessoa que se chama João Costa, não é João Pedro? Na lista de Não. Ok. Vou só deixar entrar aqui o Bernardo Vasconcelos, que é o membro da nossa direção responsável pela ACES Next. Bernardo, bem-vindo. Boa noite, Bernardo. Prazer. Tens é que colocar o som só. Está aqui. Olá Muito a todos. bem. Primeira vez. Muito expectante. É o nosso homem que agora está a viver em Santarém. Mas como Santarém é só aqui a 30 km de Lisboa, possivelmente é como em São Paulo, é mais ou menos dentro da cidade, na mesma. É no fundo da rua. É no fundo da rua. Muito prazer, Bernardo. Obrigado, Gigi. Muito bem-vindo e que seja aí a primeira de muitas. Sim, eu queria já ter trazido a África junto, mas ainda não conseguimos. Mas na próxima nós vamos trazer os países de língua portuguesa na África. Isso era muito bom, Gigi. E agora em Angola estão a fazer encontros todos os 15 dias também com a CGD, que é a Associação Angolana, e tem sido muito interessante. Portanto, eu acho que eles aderem muito facilmente a esta nossa proposta. Sim. E em Cabo Verde também será a Niluci, que é quem está à frente da CGD África, conhecem, também facilmente adere a isto. Portanto, pessoal, para a gente alinhar aqui, antes de liberar a sala de espera, a gente vai dar 5 minutos de... Vai liberar e vai falar, pessoal, nós vamos dar aí uns 3, 5 minutos para aguardar as pessoas entrarem, só para ter um alinhamento, né? Sim. Beleza. O Sérgio que é o moderador, né, Sérgio? Então... Ok. Vou fazer na condição mesmo, porque o João Pedro, como o Franz falou, o João Pedro não chegou ainda. Eu vou só pegar uma água enquanto isso. Eu também posso ajudar, Sérgio. Sem problema. Não, mas é melhor ficar só... Só uma pessoa já vai fazer a condução toda. Ok. Obrigado. A seguir. O João Pedro estava só à espera deste momento para poder entrar, que era para ter a certeza que não era ele que ia moderar. Agora eu entendi a sua preocupação. Eu estou a adorar a árvore de Natal da Gigi. Gigi, que bom. Precisávamos desse toque de Natal. Está linda. Traz uma energia boa demais, né? Tem umas meias ali atrás penduradas também. Sei. E são muitas meias. Porque esperando os presentes, né? Os presentes não sei se vem não, mas é muita gente. Vou mostrar para vocês que bonita. Ouvi dizer que o Sérgio tinha de comprar ao Canadá os presentes. Foi. O presente do Sérgio vai chegar lá, é o presente especial. É uma netinha que está chegando aqui no Canadá. Ai, tantas, tão giro. Muitas meias. Mas já nasceu, Sérgio? Não, a qualquer momento. Estamos aguardando nos próximos dias. A data, depois de mais 2 dias, é a data marcada, né, pelo médico. Né? Vamos e já sabe se é rapaz ou rapariga? É uma rapariga, uma menina. Maravilha. Se chamar Sara. Sara. Pessoal, acho que a gente já tem mais de 20 pessoas na sala de espera. Acho que convém. Vamos pela pontualidade. Isso. Muito bem. Então, olhem, boa sessão a todos. Obrigada, igualmente. Obrigada. Vai ser a nossa melhor sessão de sempre entre Portugal e Brasil. A primeira de muitas. Vai ser a melhor de sempre.
Boa tarde. Opa, Olá. que bom, Padre Valdeir, que Boa ótimo. tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aguardando mais alguns minutinhos e daremos início aqui à nossa reunião da ADCE Uniapac Brasil e a SEG Uniapac Portugal. Em alguns minutos vamos começar. Obrigado. Nossa, que bom verlo a todos. ADC Senior, Jaime, Paulo Rinaldi, Padre Valdeir. Salve. Se calhar ia só pedir-se aqueles que puderem ligar as câmaras antes de começarmos, só para nos podermos ver neste princípio, antes de começarmos a sessão. Obrigado. Muito bem. Isto temos várias pessoas de várias cidades de Portugal também, e penso que se calhar acontece o mesmo no Brasil. Sim, temos pessoas aqui, Jorge, de várias regiões do Brasil, do sudeste do Brasil, São Paulo, de Vitória, do Rio Grande do Sul. Então temos um grupo muito bom de pessoas que vão nos acompanhar neste evento esta noite. Agradecemos aí a presença de todos nessa união fraterna entre Portugal e Brasil. Sem dúvida. Bom, acredito que podemos começar. São 21 horas e 5 minutos de Portugal, 18 horas e 5 minutos do Brasil. Esse é o nosso primeiro evento internacional entre países de língua portuguesa. Estamos aqui reunidos membros associados da ADCE Uniapac Brasil e da ASEG Uniapac Portugal. Boas-vindas a todos. Pediríamos que deixem os microfones desligados e nós vamos dar início com a palavra do Padre Valdeir Goulart. O Padre Valdeir Goulart é o conselheiro espiritual da ADCE Uniapac São Paulo e ADCE Uniapac Brasil, e vai então nos fazer uma rápida reflexão antes de começarmos o evento dessa noite, reunindo então Uniapac Brasil e Uniapac Portugal. Padre Valdeir, por favor, tome a palavra, lembre de acionar o seu microfone e traga a sua mensagem, por favor. Obrigado. Boa tarde, boa noite, né, a todos. De vez em quando, se ouvir barulho de helicóptero, não reparem, porque eu moro num bairro bem agitado, né? Mas, com a graça de Deus, estamos caminhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pergunta, se és tu que há de vir ou devemos esperar outra, né, é a pergunta colocada por João Batista em um momento de escuridão, de provação física, de provação psicológica, moral, espiritual, porque a solidão, ela traz, ou seja, um encarecimento, né, injusto, injustificado, porque as pessoas estavam achando que João era o Messias, e João, de repente, manda ir atrás de Jesus, né? Então, fica para as pessoas um momento de uma incerteza, né? E João envia, então, 2 de seus discípulos, e um desses discípulos, né, é justamente Tiago, né, que vai, seja, junto para perguntar e ouvir isso de João. E depois ele vai voltar e dizer a Pedro, olha, eu conheci o Senhor, eu conheci o Messias, né? E então essa palavra começa a se cumprir, né? E de contar a João, né? E o contar a João não é só apenas a pessoa de João, mas a todos aqueles que seguiam João, ou seja, na mensagem que João realmente estava transmitindo a todos a eles, né? E aí a gente não vê nenhuma hesitação, né? Nenhuma dúvida, né? Que possa realmente levar, ou seja, a um desapontamento, a uma insinuação, né? Mas pelo contrário, ou seja, nós vemos Jesus, né, colocar as situações desafiadoras que ele enfrenta, mas ao mesmo tempo Jesus vai dizer, olha, se você quer ser feliz, você precisa acreditar, ou seja, naquele que faz as grandes obras, né? E as obras que Jesus faz são justamente essa, né? De tirar, ou seja, essa trave do nosso olho, transformar o nosso coração de um coração de pedra num coração capaz de amar, de perdoar, ou seja, um coração capaz realmente, ou seja, de se colocar, ou seja, de uma forma generosa para com o nosso próximo, né? Então, eu coloco assim que nós precisamos aprender de Jesus e aprender de João, né? Ou seja, essa força, essa vontade realmente de apontar para Jesus, né? Esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que tira o pecado do mundo. E para isso nós precisamos ter uma coisa que é fundamental, que é a fé, né? Eu sempre digo que tem 2 coisas, 3 coisas intimamente ligadas uma com a outra. Aquilo que nós recebemos no batismo, né, que é a fé. E a fé, ela nos dá uma certeza, a certeza da vida eterna. Então, se nós realmente, ou seja, queremos ter a vida eterna, nós precisamos ter a fé dentro do nosso coração, né? Porque ele é aquele realmente que vem para nos curar, para sanar realmente todas as feridas, e a maior das feridas é a ferida do nosso coração causada pelo pecado e pelas situações de morte. Então, que a palavra de hoje nos ajude a olhar para João, a acolher essa mensagem de João e, ao mesmo tempo, fazer a experiência do Cristo que está no nosso meio. Convido, então, a rezarmos a oração do Pai Nosso e depois aí eu passo a palavra para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Padre Valdeir, pela reflexão inicial. Eu vou me apresentar rapidamente, falar um pouco da Uniapac Brasil, e em seguida passo aqui para o nosso co-anfitrião, que é o João Pedro Tavares, presidente da ASEG Uniapac Portugal. Meu nome é Sérgio Cavalieri, eu sou presidente da Uniapac Brasil. A Uniapac aqui no Brasil foi fundada em 1961. Temos uma representação nacional, mais nos estados do Sudeste e Sul do Brasil, também uma parte do Nordeste. Vocês todos conhecem, o Brasil é um país bastante grande, então ainda não estamos em todas as regiões do Brasil, mas já temos uma representação em 6 capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória, Aracaju.
e em Brasília também, a capital federal. E presença em cerca de 10 cidades também, no interior dos estados. Somos cerca de 3.000 associados ativos, permanentes, empresários, empreendedores, dirigentes, executivos, empresas de todos os setores, da indústria, comércio, serviços e agronegócio, e de todos os tamanhos também, empresas micro, pequenas, médias e empresas de grande porte. O nosso objetivo é desenvolver os negócios e também as pessoas, né? Esse é o nosso propósito, conduzir empresas que sirvam à sociedade, trabalhando para produzir bons produtos e bons serviços necessários e úteis às pessoas, gerar o bom trabalho e um trabalho bem remunerado, criar riqueza de forma sustentável e distribuir de maneira justa e colocar os valores cristãos a serviço das pessoas, no dia a dia das nossas empresas, na condução dos nossos negócios, para servir e contribuir para um mundo melhor. E eu pediria, então, que o João Pedro Tavares, presidente da ASEG Uniapac Portugal, faça, então, a sua apresentação, fale um pouco também da ASEG, para depois a gente passar um vídeo do Bruno Boboni, que é o presidente da Uniapac Internacional. João Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio, e obrigado a todos por estarmos aqui. Hoje é um dia histórico que já sonhámos há muito tempo, mas que agora concretizamos. Em Portugal, a ASEG, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, é uma associação com mais de 1.000 empresários e gestores cristãos, católicos, e cuja missão é inspirar os líderes empresariais a viver o amor e a verdade como critérios de gestão, para com isso transformar as suas empresas e influenciar a sociedade. Então, nós acreditamos que trazer estas variáveis não económicas, como sejam o amor e a verdade, para o meio da economia, nos ajudam a centrar-nos no essencial, nos ajudam a viver um modelo mais pleno, um modelo de facto com futuro, e não apenas os modelos que trazíamos de trás, centrados no lucro de muito curto prazo, mas a juntar o que é o criar valor para as instituições, para a sociedade, para as pessoas. E este é o mais completo de todos os modelos e é o mais profícuo e é aquele que conduz a melhores resultados. É o modelo da economia do bem comum, da economia da partilha, da economia do encontro, que é o mesmo que dizer a defesa da dignidade das pessoas, a criação de valor e a sua justa distribuição, a solidariedade, a subsidiariedade e a defesa da casa comum de todos nós. E todos nós somos responsáveis por tudo isto. Como o Papa diz, é uma economia que cria pontes e não muros. É o mais inclusivo de todos os modelos. E é tão inclusivo que envolve todas as gerações. E tira o melhor de cada um. E por isso mesmo, estes são os princípios da economia de Francisco, que a ASEG Next, que é a nossa dinâmica componente de jovens, que estão aqui muitos representados, tem vivido, tem fomentado, tem inspirado e tem levado aos líderes séniores. Nós temos muito a aprender com os nossos jovens e eles são um enorme sinal de esperança para nós. Mas este também é um sinal de esperança porque aqui reúne-se a Uniapac língua portuguesa. E estas são as pontes que são agradáveis ao Papa Francisco e é isto que nós estamos chamados. Portanto, hoje estamos a começar a construir esta ponte e a comprometer-nos com um futuro melhor. Obrigado. Muito obrigado, João Pedro, por essa parceria, essa contribuição, essa ligação que nós estamos estabelecendo aqui cada vez mais forte e que certamente será muito importante para o futuro das nossas associações, das nossas empresas e envolvendo, como João Pedro colocou agora, os jovens e o tema da economia de Francisco. Então, nós vamos exibir agora um vídeo de boas-vindas do Bruno Boboni, que coincidentemente é português e hoje preside a Uniapac Internacional, que é a grande entidade internacional que une a todos nós, né? Uma entidade fundada em 1931, presente em mais de 40 países,
com mais de 30 mil associados na Europa, na Ásia, na África, na América Latina, e crescendo e se expandindo cada vez mais, levando essa nova forma de empreender para os diversos lugares de todo o planeta. Então, vamos ouvir a saudação do Bruno Boboni para nós e para os jovens que estão aqui nos acompanhando. Muito boa tarde, meus caros amigos. É uma enorme honra e um enorme gosto estar aqui hoje convosco e a dar-vos as boas-vindas na abertura deste momento de conversa, de partilha que nós vamos ter relativamente a um tema tão importante que é a economia de Francisco. E é um momento muito importante porque é um momento que nos proporciona a nossa Uniapac para tratar de alguma coisa que consideramos da maior relevância. E consideramos da maior relevância por 3 razões. Em primeiro lugar, porque o Papa Francisco escolheu a economia como a grande forma de fazer a mudança no mundo. Diz o Papa que temos que criar uma nova economia, uma economia inclusiva, uma economia focada na pessoa, uma economia focada na felicidade. E isso é um desafio extraordinário que nós temos pela frente e que claramente se coincide com a grande definição que nós temos na Uniapac sobre a vocação nobre, que é ser empresário. Esse é o primeiro ponto de grande importância. O segundo ponto de grande importância é que o Papa Francisco também vem nos pedir e propor que façamos pontes. E a Uniapac é também aqui um grande elemento que proporciona realizar essas pontes. E neste momento estamos aqui exatamente a fazer uma ponte geográfica entre várias regiões do mundo, uma ponte cultural entre culturas que, apesar de terem proximidades, também têm as suas diferenças, e uma ponte entre gerações. E esta é talvez a mais importante neste momento. Permitir a vós, jovens, que participeis na forma de condicionar o desenvolvimento do nosso mundo. A terceira razão tem a ver com a escolha que o Papa Francisco faz de envolver todas as instituições da sociedade civil para conseguir fazer a grande mudança de que o mundo precisa. Todos temos consciência de que a Igreja tem um grande papel nesta mudança, nesta revolução da nossa economia. Mas sabemos também que é a sociedade civil, na sua vida normal, que pode ajudar a fazer essa mudança. Ora, aqui mais uma vez, a Uniapac é a instituição da sociedade civil que vai poder mais ajudar a fazer essa mudança. E, portanto, nós temos uma sorte extraordinária, quase que me leva a perguntar o que poderíamos ambicionar mais. Temos a sorte de estar exatamente no meio daquilo que o Papa Francisco nos desafia a fazer. Portanto, muito bom trabalho e sejam felizes. Muito bem, depois dessa mensagem tão inspiradora da parte do Bruno Boboni, eu gostaria então de passar ao tema, né, a economia de Francisco, que é o assunto principal, o motivo dessa nossa reunião. Gostaria de apresentar então os jovens, né, da SEGE Next, a SEGE Portugal, e também da DCE, vou pedir da DCE Brasil, pedir para que eles se apresentem. Estamos aqui com a Rita Sacramento, a Carmo Vitorino, o Franz Lopes e o Matheus Machado. Então, passo inicialmente para a Rita e a Carmo, para que elas
apresentem e falem um pouco da economia de Francisco, o que representou para eles participar desse evento fantástico que tivemos agora poucas semanas atrás, todo de forma virtual, mas que teve um desfecho muito positivo, muito produtivo, para que eles nos contem essa experiência e que depois a gente entre aqui num diálogo, numa conversa muito informal, com um assunto relevante, mas informal, uma forma bastante leve, para que a gente possa ter um encontro bastante agradável nessa noite. Então, a palavra é com vocês, Carmo e Rita, por favor. Obrigada, Sérgio. Antes de mais, estou muito contente de estar aqui e de ver Portugal e Brasil reunidos neste serão. Serão em Portugal, tarde no Brasil. Eu sou a Carmo, tenho 24 anos, trabalho na ACEG Next, que é dirigida aos jovens dos 20 aos 40 anos. Fora da ACEG sou também atriz, faço teatro e sempre me apaixonei muito também por estes temas, em especial este da economia de Francisco, que temos vindo a trabalhar na ACEG Next durante o último ano. Também vou explicar um bocadinho mais de todo este percurso a seguir na apresentação. Rita, queres-te apresentar? Olá a todos, eu sou a Rita, tenho 34 anos, trabalho, não sou economista, estudei comunicação, trabalho numa empresa de energia chamada EDP, também está no Brasil, EDP Brasil, por isso ainda me sinto mais feliz por estarmos aqui Portugal e Brasil juntos, com tantas razões a unirem-nos. Sou escoteira, para além do meu trabalho. No meu trabalho na área de responsabilidade social, estou a gerir o programa de voluntariado da nossa empresa e estou também há uns meses a coordenar a equipa que está a trabalhar pela economia de Francisco em Portugal com o apoio da ACEG. Muito bem, então nós temos aqui uma apresentação, vou passar a partilhar a tela. Penso que estão a ver. Eu vou-vos começar por falar... Vou pôr em grande. Ok. O que é isto da economia de Francisco? Penso que a maioria de nós já estamos familiarizados com este tema, mas ainda assim, para aqueles que nos ouvem pela primeira vez, é sempre importante dar um contexto. E por isso explicar que este nome, The Economy of Francesco, em primeiro lugar, a primeira palavra The Economy é internacional, quer dizer que é dirigida a todos, ao mundo inteiro, e o Francesco é em italiano, referente a São Francisco de Assis. O que é esta economia? Aqui citando as palavras do Papa, foi aquilo também que o João Pedro Tavares disse e também já o Bruno frisou, é esta que traz a vida e não a morte, que é inclusiva e não exclusiva, humana e não desumana e que cuida do meio ambiente. Nós partimos, este projeto parte da figura de São Francisco de Assis. Porquê? Porque foi o santo que nos inspira, que dedicou a vida aos mais pobres e que lutou toda a sua vida por esta causa, pela luta dos mais desfavorecidos. Portanto, para além de São Francisco de Assis, também tudo isto começa com um convite do Papa, que foi uma carta dirigida aos jovens, escrita em maio de 2019, e que convidou e que apelou mesmo os jovens do mundo inteiro a juntarem-se a esta causa e a lutarem por este novo paradigma económico. Tudo isto se centralizou no encontro internacional que aconteceu no final do mês de novembro deste ano, e que era para ter acontecido em março de 2020, em Assis. Íamos nos reunir presencialmente e por causa da pandemia tivemos que adaptar para o online. Depois, falar-vos também aqui das 12 aldeias, muito rapidamente, para quem também não conhece, é importante referir que este tema da economia de Francisco está dividido em 12 temas, que nós lhe chamamos de 12 aldeias. Todos os jovens que estão inscritos neste evento da Economy of Francesco, a nível internacional, estão divididos por estas vilas, e estas vilas têm vindo a trabalhar agora online durante estes últimos meses, e são elas Management and Gift, portanto gestão e dádiva, trabalhar e cuidar,
as políticas para a felicidade, a vocação e o lucro, empresas em transição, energia e pobreza, finanças e humanidade, negócios e paz, agricultura e justiça, economia para as mulheres, CO2 das desigualdades e a vida e estilos de vida. Há muitos deles que parecem paradoxos e na verdade é esse mesmo o desafio, é juntarmos duas palavras que à partida não combinam e podermos trabalhar sobre elas. Depois queria também partilhar convosco o caminho que já fizemos, o que é que fizemos até aqui, e a Rita depois vai falar de quais é que são os próximos passos. Então, tal como eu referi há bocadinho, em maio de 2019 houve este convite, houve esta carta escrita pelo Papa aos jovens do mundo inteiro e foi aí que tudo começou, foi esse o ponto de partida. E desse apelo surgiu a ideia de criarmos um curso de preparação para a economia de Francisco. Este curso foi em setembro de 2019, foi organizado pela ACES Next e tivemos em parceria com a Nova School of Business and Economics, com a Católica e com a AES também. Portanto, 3 grandes universidades, fizemos este curso com cerca de 50 participantes e o objetivo era preparar exatamente o caminho que íamos percorrer de setembro de 2019 até, nesse momento achávamos que nos iríamos reunir em março. Portanto, o curso iria durar esse tempo todo e era exatamente para nos prepararmos para o encontro internacional. Entretanto, percebemos ali em março que viria uma pandemia e, portanto, infelizmente, o encontro teve que ser adiado. Foi adiado para novembro deste ano e tudo se readaptou e, portanto, passámos a trabalhar este tema da economia de Francisco online. Começou logo em maio com uma série de webinars online que foram promovidos mesmo pela Organização Internacional e que estão disponíveis no YouTube, portanto podem sempre ver todas as iniciativas que já são várias a nível mundial que têm vindo a surgir e nós cá em Portugal fizemos o mesmo, portanto adaptámos este curso com as universidades e terminámo-lo ali em meados de maio e começámos este segundo módulo da Economia de Francisco em junho de 2020. A grande diferença do primeiro curso para o segundo módulo foi que no segundo módulo os jovens estavam a protagonizar as sessões, enquanto no primeiro curso tínhamos professores da Nova, da Católica e da AES a dirigirem as sessões. No segundo módulo eram os jovens que estavam organizados pelas 12 aldeias que eu vos apresentei há pouco e que lideraram sessões e que trouxeram à mesa temas fraturantes e onde discutimos vários pontos importantes. Com isto surgiu em outubro também esta necessidade de criarmos uma rede em Portugal, uma rede da economia de Francisco. Começámos esta ideia ali depois do segundo módulo terminar, percebemos que havia uma data de jovens a querer trabalhar mais sobre este tema e a querer concretizá-los, a querer pô-los em ação. Portanto, tanto o curso como o segundo módulo foi muito discussão, debate, reflexão sobre todos estes temas e chegámos aqui a um ponto em que queremos passar para a prática e queremos começar a trabalhar na nossa sociedade em concreto. Portanto, isto surgiu em outubro de 2020. Desde então temos vindo a ter algumas reuniões já com uma equipa de coordenação, alguns deles aqui estão também hoje presentes, e o último ponto até agora neste caminho foi o nosso grande evento, dia 19, 20 e 21 de novembro, este evento online que muitos de vós terão certamente acompanhado. Nós inicialmente tínhamos tido a ideia de fazer pequenos encontros presenciais em Portugal, mas devido às restrições e à conjuntura atual foi impossível e portanto fizemos este hub virtual e esta fotografia ilustra muito bem que já temos aqui uma comunidade forte em Portugal, que é muito bom ver e cada vez mais se juntam pessoas e estamos abertos para receber todos aqueles que quiserem. Aqui estão algumas fotografias das pessoas que estavam a assistir ao evento nas suas casas
mas que partilhámos todos uma fotografia dos vários sítios do país onde estávamos, alguns até fora de Portugal, mas que estávamos todos juntos à mesma a assistir ao evento. E então explicar-vos assim muito rapidamente o que é isto, o que é que nós pretendemos ser desta rede de economia de Francisco Portugal. Queremos ser uma rede que é inspirada neste movimento internacional, neste grande encontro que aconteceu, mas queremos chegar a todos, este é o primeiro ponto. Somos pessoas profissionais, investidores, economistas, gestores, empreendedores e que queremos lutar por uma economia mais centrada no amor, mais centrada no outro, que se cuide do meio ambiente e que cuide dos mais frágeis. Portanto, queremos seguir exatamente o apelo do Papa e é isso que nós gostávamos e aquilo que queremos e aquilo é que nos propomos. O que é que nos une? Temos uma enorme vontade de construir esta economia e, como eu estava a dizer, que tenha o ser humano no centro, que se preocupe pelo meio ambiente, pela ecologia integral e que se ponha ao serviço do bem comum. Para além disso, queremos criar pontes, como dizia há pouco também o Bruno Bobon, queremos criar pontes entre todas as organizações, queremos ser um espaço de encontro e que todos tenham lugar, todos aqueles que queiram participar neste novo paradigma económico têm lugar, crentes, não crentes, toda a comunidade. Por último, queria falar-vos um bocadinho também aqui da parte da comunicação, que já conseguimos fazer ao longo destes últimos meses. Temos um site, que é o www.economiadefrancisco.org. Este site é exclusivo para a rede Economia de Francisco Portugal. Temos também já uma página de Facebook e uma página de Instagram. E agora vou passar agora aqui um vídeo que vai no fundo explicar um bocadinho ou mostrar várias caras das várias pessoas que têm estado connosco nestas últimas iniciativas ao longo destes últimos meses. O Papa nos chamou a todos. É um novo olhar, é quase como se fosse uma agulha que vai ali inquietando também. Grupos de pessoas. Onde é que fica o nosso foco? Perceber que nós não vamos ser agentes passivos, mas que vamos ser agentes ativos. Nós acreditamos que temos a capacidade de inflamar o mundo. Do cuidar da causa comum. Como é que podemos incluir todos? O apelo do Papa é para uma economia mais justa, sustentável e inclusiva. O paradoxo que existe entre a gestão e a dádiva. E todos tivemos a oportunidade de perceber que também vai ser um mundo construído por nós. O que é que cada um de nós podemos fazer para tornar real este Social Green Deal? Que o Papa chama os jovens por isso mesmo. Melhorar o mundo. Porque a próxima geração podermos fazer diferente e fazer melhor, porque temos essa vontade e podemos fazê-lo. O que é que eu faço aqui neste mundo? O que é realmente essencial? Ou seja, a intenção modela a ação. E também os portugueses se organizaram. É das coisas mais pequenas e que todas elas importam. O tempo está a contar. Convido-vos a conhecerem melhor a economia de Francisco. E coragem. Eu não sei se o som passou no vídeo ou não. Passou. Muito bem. Estava preocupada se estavam a ouvir ou não. Muito bem. Muito bem. Rita, então passo-te a palavra. Vamos a isto. Obrigada, Carminha. Agora com a energia deste vídeo, que é sempre bom rever, porque como a Carminha dizia, e acho que esse é um dos frutos deste caminho, está uma equipa grande por detrás da economia de Francisco Portugal, para além de todos aqueles que fazem parte da rede alargada. Nós hoje somos 16 pessoas na equipa de coordenação. E esta palavra final e coragem é o que nós precisamos para os desafios e para os próximos passos. Eu começava por dizer que, a dada altura, um economista italiano, Stefano Zammani, que alguns conhecerão, muito ligado à economia de comunhão e também presidente da Academia Pontifícia das Ciências Sociais, dizia numa das suas intervenções que a tarefa parece impossível, ou seja, os desafios que temos pela frente efetivamente parecem impossíveis de abraçar, de resolver, são tantos, por onde é que começamos? E ele dizia com arrojo, e eu gostei muito disso, identifiquei muito, porque ele dizia, temos que agir como se fosse possível. E temos que agir com um sentido de esperança, porque é a esperança que abre portas à possibilidade. E eu penso que
sobretudo nós, como cristãos, temos esta marca da esperança que nos deve impulsionar a este caminho e a esta transformação. Naturalmente, os dias do evento foram muito ricos, nós íamos todos com muita expectativa, foi um ano de preparação. Aquilo que vai marcar o meu ano 2020 não vai ser o Covid, eu decidi ontem, vai ser a economia de Francisco, tomei essa decisão e penso que é o melhor deste ano é a economia de Francisco, é este movimento que não é só de economistas, não é só de empreendedores, não é só de jovens, é de todos os que querem ser agentes de mudança. E, portanto, o evento foi o culminar de um percurso e o abrir de outro. Ajudou-nos a perceber melhor algumas questões e lançaram-nos desafios ao longo dos 3 dias que nos permitiram traçar aquilo que são os próximos passos. Este excerto do Papa Francisco, que está aqui neste slide do E Agora, gosto muito dele porque toca num dos aspectos que foi muito abordado ao longo do evento e que trazia para partilhar com todos, que é nós não podemos voltar a um pré-pandemia. A vida é para a frente e joga-se para a frente e o mundo tem que aproveitar esta crise e este desafio e esta enorme emergência para construir novos caminhos e novas soluções. Outra das notas que me parece importante é, a dada altura, na semana do evento, fomos entrevistados algumas vezes e os jornalistas perguntavam, então, mas e qual é a solução? Mas e qual é o modelo económico? Mas há empresas rentáveis a porem a pessoa no centro, um foco muito grande nas respostas, nas soluções rápidas e nas soluções transversais e iguais para todos. A economia de Francisco é sobre caminhos, não é sobre soluções. É sobre perguntas, não é sobre respostas. E apesar de por vezes ter sido frustrante haver tantas perguntas, a verdade é que vamos aprendendo a fazer melhores perguntas para descobrirmos também melhores respostas. E isso parece-me também um dos aspectos importantes a destacar neste e agora. E agora é preciso arriscarmos e acreditar que é possível, é preciso construir caminhos e avançar com sabedoria, humildade e com paciência. E com esperança, como lembrava também o Stefano Zamagni. Depois, e pedi à Carminho só para avançar um slide, há um conjunto de desafios que nós identificamos para aquilo que queremos que seja a rede Economia de Francisco Portugal. Parece-me que em vários países do mundo e na América Latina já estava bastante vivo este movimento, mas que vários países do mundo poderão seguir este exemplo de manter vivo este movimento através de redes nacionais. Nós, em Portugal, isto fez-nos todo o sentido, podermos manter vivo, trabalharmos com outras organizações que já estão a trabalhar neste campo e colaborar, construir. E, portanto, temos este desafio de promover o desenvolvimento integral, estes valores de Assis, divulgar boas práticas, e este é outro aspecto que saiu muito reforçado do evento. Reparem que o evento internacional começou com o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Começámos por louvar, tão diferente da atitude que hoje em dia temos de tudo criticar, ser tão fácil dizer que tudo está mal. Portanto, a importância de hoje já valorizarmos aquilo que está bom, aquilo que é bom, que está bem. Cada um de nós trabalha em organizações, faz parte de comunidades e há certamente boas histórias e boas práticas. Nós queremos trazer à luz do dia essas práticas. Depois queremos fazer perguntas e até procurar influenciar decisões, promover o diálogo entre crentes e não crentes, porque isto não é exclusivo dos economistas, como também não é exclusivo dos católicos, nem dos cristãos, nem dos crentes. É um chamado para todos, é uma chamada para todos. E depois sermos ponte, que aliás é uma expressão que hoje já foi aqui muito utilizada,
E não é utilizada à toa, é porque hoje é preciso colaborar. A dada altura no evento, havia uma sessão que se chamava Somos Todos Países em Desenvolvimento. E para construir o caminho, precisamos de trabalhar em conjunto. Para combater a pobreza, precisamos de desenhar soluções com quem vive a pobreza. As soluções só se desenham com quem vive as realidades concretas. E isto foi outra nota que me ficou do evento e que me marcou muito, esta chamada a olhar a realidade e partir da realidade. E, portanto, esta importância também no mundo de hoje, partindo da realidade, trabalharmos uns com os outros. Não há uns países superiores e inferiores, porque enquanto houver pobreza no mundo, somos todos países em desenvolvimento, isso garantidamente, portanto estamos todos a caminho. E estes são os desafios que identificamos para a nossa rede. E queremos avançar, temos um desejo enorme de transformar o mundo, de inflamar com estes valores. Sentimos, e o Luigino Bruni, coordenador científico do evento, também dizia isto no outro dia, e fez muito sentido. Sentimos que algo de muito maior do que nós está a acontecer. E isso sentimos mesmo. Sentimos que este ano 2020, com a economia de Francisco, no meio de um contexto muitíssimo difícil para o mundo e para tantas pessoas, uniu-nos, mostrou-nos que só podemos avançar e encontrar soluções todos juntos e fazemos todos parte da mesma terra. Portanto, pareceu-me também muito bonita esta nota do Luigino, tal como hoje aqui, esta noite, tarde, há algo de maior do que nós a acontecer. Queremos avançar em 3 frentes. Educação, porque precisamos de formar as novas gerações nos valores de Assis e percebermos todos que não estamos só a viver uma crise ambiental. Essa é a grande defesa do Papa. Estamos a viver uma crise socioambiental. Não se resolvem os problemas ambientais sem as pessoas cumprirem o seu papel e assumirem novas escolhas e novos comportamentos. Depois na política, porque precisamos de influenciar os nossos decisores, precisamos de fazer chegar também esta mensagem, contribuir para novas políticas públicas e não nos podemos demitir de pôr as mãos na política, que é algo que o Papa Francisco também tem pedido aos cristãos. E depois as organizações, e aqui permitam-me 3 notas, porque estamos com 2 associações empresariais, de empresários, com valores cristãos e, portanto, parece-me importante pararmos aqui um pouco. É preciso um novo olhar. É preciso um novo olhar para o trabalho e eu via, penso que o Sérgio a apresentar a Uniapac Brasil e a falar dos bons produtos, dos bons serviços, do bom trabalho. O que é isto do bom trabalho, do trabalho digno? É destes bons frutos que precisa o trabalho. Precisamos de garantir trabalho digno para todos. Precisamos de um trabalho que não divida e que não seja absolutizado, mas que permita que as pessoas se desenvolvam, deem o seu melhor e contribuam para o desenvolvimento do mundo. Precisamos de olhar as empresas de outra maneira. As empresas são comunidades. A seguir às famílias são a maior organização humana. Têm um papel. Às vezes complicamos com linguagem internacional e tendencialmente termos ingleses, complicamos e precisamos de uma linguagem mais simples para falar de coisas tão importantes como a justiça, o amor e a verdade, como o cuidado não só dos nossos trabalhadores, mas daqueles que nos fornecem os serviços, daqueles a quem nós prestamos serviços. Precisamos de olhar o lucro de outra maneira para ser possível questionar o sistema financeiro que hoje temos e para podermos combater as desigualdades. Olhar o lucro como um valor muito maior para além do valor financeiro. Um valor que é criado para tantos, que se multiplica. E, portanto, parece-me importante que avancemos com este novo olhar que nos desafia a economia de Francisco em tantas frentes. Convidamos todos a seguirem-nos
e terminamos aqui novamente com o nosso site e o nosso e-mail, e estamos completamente não só em contacto, mas com muito desejo de trabalhar com os nossos amigos do Brasil, com o Mateus, com o Franz e com tantos outros, porque acreditamos que isto é o fim de um ciclo e o princípio de outro tão importante, e precisamos todos, porque jovens somos todos, nesta faixa dos 20-40, certo, precisamos de liderar e assumir o movimento, porque amanhã e já hoje estamos a tomar decisões de gestão e decisões importantes, mas precisamos todos e contamos com todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Carmo e Rita, por essa apresentação muito inspiradora. Ouvimos aí palavras como coragem, esperança, ouvir, ver, avançar em novas formas de atuação na área empresarial, mas influenciando também as outras áreas de educação, política. E, João Pedro, acho que podemos passar agora para os jovens brasileiros, ouvir então o Franz e o Mateus, para que eles nos contem um pouco do que estão fazendo no Brasil, como foi a experiência da economia de Francisco, agora recente. Então, passo a palavra para o Franz e para o Mateus, que assumam aí nos próximos minutos. Obrigado. Franz, fica à vontade. Oi, Mateus, pode colocar a apresentação, a primeira slide. Boa noite a todos. Franz, só confirmar, estão todos vendo aí? Tá tranquilo? Beleza. Sim. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de compartilhar com você minha vocação empresarial na capital dos negócios da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Saludar a Bruno Boboni, presidente da Uniapac Internacional, a Sérgio Cavalieri, né, presidente da Uniapac ADC Brasil, a João Pedro Tavares, da Uniapac ACEG Portugal, e a Gigi Cavalieri, presidente também da Uniapac, né, a ADC São Paulo, e também que foi como uma mãe para me guiar nos negócios e abrir e ser um empreendedor aqui em São Paulo. E a todos os mentores, membros, associados da ADC aqui no Brasil. Eu tenho 34 anos e sou da Bolívia. Venho de uma cidade pequena chamada Monteiro, uma paróquia administrada pelos franciscanos conventuais. Eu sou formado em comércio internacional e nunca pensei, a meus 30 anos, abrir uma empresa. Sempre quis desenvolver negócios internacionais e foi que assim que antes de meus 30 anos, eu consegui chegar a abrir uma empresa com a ajuda dos mentores, com a ajuda dessa família que Deus me colocou, que é a ADC, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. E agora sou parte como diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul. Como é possível fazer a diferença no mundo, transformando a sociedade, o ambiente em que vivemos? E assim que a ADC Jovem nasce, né? Forma parte da Associação de Dirigentes Cristãos, sim? E nesse caminho, nesse caminhar, realizou espaços para jovens empresários universitários para consigam interagir com pessoas que podem ser grandes agentes de transformação. Em 2014, onde fui convidado a ser parte, me senti alegre, não me senti sozinho. É uma sociedade onde visava só o lucro. E quero agradecer por isso a todas as pessoas que me ajudaram, né, com os conselhos. Com o intuito de somar esforços para a realização dos projetos da ADC Jovem, né, em Minas Gerais, a gente se reuniu com vários encontros chamados Gerações com Valores. E em São Paulo tivemos a oportunidade também de reunir jovens universitários, jovens profissionais autônomos e empreendedores,
no evento chamado Gerações que Transformam. Quero falar para você que não foi fácil, mas a gente tinha a fé e essa esperança de poder reunir, porque vocês sabem que como empresário, empreendedor, é difícil conciliar o tempo e ter reuniões presenciais. Agradecer a todos os jovens da ADC São Paulo também e de Minas Gerais por ter essa coragem de agir, pensar e ter ações concretas para poder compartilhar o bem comum. Aos jovens empresários e empreendedores agora que estão nessa sala aqui, estamos diante de uma grande oportunidade de ser bons samaritanos com os jovens de Portugal. Convido então a todos vocês a construir pontes nessa caminhada, nessa trilha que o Papa Francisco nos convidou a ajudá-lo nesse projeto da economia de Francisco. Quero dar a palavra a meu amigo Mateus Machado e também a Lucas Galhardo, que não pude estar aqui hoje, mas fomos 3 pessoas, 3 jovens, e graças a Deus aceitamos esse convite para participar. Bom, boa noite a todos. Agora já é noite no Brasil, noite em Portugal. Sou Mateus Machado, agradecer o Franz, né, pela apresentação, falou bastante aí da nossa atuação enquanto ADCE Uniapac Brasil. Quero cumprimentar todo mundo aí, sem ficar necessariamente nominando um a um, mas especialmente a Carminho e a Rita pela brilhante apresentação e pelo trabalho desenvolvido em Portugal. Já tinha elogiado elas em um outro evento que eu tive a oportunidade de ver, e é realmente admirável tudo que vocês construíram, né, junto com essa turma aí bacana de Portugal, em relação a engajamento, a conseguir de fato que as pessoas se comprometam, porque hoje a gente vê isso dentro de uma associação com valores e com princípios. As pessoas, elas têm um pouco de medo de se comprometerem, né, de se engajarem, de darem às vezes até o rosto para bater, né, de falar, não, eu sou isso mesmo, eu defendo isso mesmo, e está tudo bem. Como bem disse o Sérgio no início, o Bruno, o João Pedro, que nós temos que promover o bem através das nossas empresas, das nossas ações. Então, assim, foi muito bacana. A gente teve uma participação de 3 pessoas aqui do nosso movimento jovem na Economia de Francisco, né? O Franz e o Lucas na Vila de Vocação e Lucro, e eu estava na Vila de Finanças e Humanidade. Eu até vi que o Lucas entrou aqui na nossa sessão. Então, Lucas, eu sei que você está aí. E foi muito bacana, porque foi legal que vocês trouxeram essa contextualização histórica da Economia de Francisco, né? Nós vivemos praticamente as mesmas coisas. A gente começou a se preparar para um evento que aconteceria em março, presencialmente. Então, a gente teve até um evento em São Paulo, que a gente teve presencial ainda, muito perto, inclusive, do lockdown aqui no Brasil, que foi por volta do dia 14, 15 de março. Então, a gente foram os últimos abraços dados, né? Prova disso são as fotos. E a gente teve a mediação do Milton Jung, que é um grande jornalista aqui no Brasil, que se mostrou interessado pelo tema, né? Também comprometido ali em contribuir. Tivemos pessoas de várias representações, não só da ADCE, também participando. E ali a gente via que realmente o chamado do Papa Francisco é um chamado diferente. É que quando o Papa Francisco chama, as pessoas ouvem de uma forma diferente, né? Inclusive quando ele chama para falar de economia. Então, é um chamado de uma pessoa especial sobre um tema inusitado, né? Das pessoas dizerem, poxa, o que o Papa tem para falar sobre economia? Né? E eu escutei perguntas desse tipo, né, em algumas oportunidades até de dar algumas entrevistas sobre o tema. A rádio sempre, ou a TV sempre perguntava, mas por que o Papa quer falar sobre economia? Como se o Papa quisesse falar sobre como você gerencia o seu dinheiro, né? E aí a gente vinha explicando todo o contexto das vilas temáticas, e que, de fato, de certa forma, se o Papa pudesse dar alguns conselhos, um deles seria sobre educação financeira. Eu tenho uma empresa aqui na área digital e tenho uma empresa de educação financeira, e acabei, não por acaso, a gente teve essa liberdade, né, escolhendo o tema de educação financeira dentro da minha vila, de Finanças e Humanidade, e tive a oportunidade de ser um dos coordenadores do tema.
E um dos temas que a gente mais abordou, que foi o que deu o melhor resultado, foi justamente de educação financeira para pequenos e médios empresários. Então, a gente aí já numa ação internacional, tanto com outros brasileiros quanto com pessoas de vários cantos do mundo, a gente teve a oportunidade de ver que o micro, o pequeno, o médio empresário, eles enfrentam problemas muito semelhantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Croácia, na Alemanha. Ou seja, quando ele fale, eles quebram por motivos muito parecidos. Eles quebram porque eles não sabem fazer a simples gestão financeira, eles não controlam o fluxo de caixa, eles não conseguem controlar, às vezes, o pagamento do fornecedor, conciliando com o recebimento do cliente. Aí você fala, Matheus, você vai aqui dar uma aula de finanças empresariais? Não. O que eu quero dizer é que as coisas mais simples podem ajudar muito aquele que precisa, né? Uma dica, uma orientação, uma possibilidade de partilha, que nós, como participantes da Uniapac, temos isso como missão, né? Porque a gente tem a oportunidade de conviver com outros empresários, com outras pessoas atuantes dentro de empresas, que podem ser canais de multiplicação e de ajuda para o próximo, e às vezes nós não temos esse olhar para o próximo. Às vezes a gente não olha para aquele que está perto da gente, e que às vezes é uma conversa de 30 minutos, de 1 hora, que a gente poderia proporcionar àquela pessoa um caminho melhor a ser percorrido. Então foi muito bom poder debater isso dentro de uma visão humana. Por quê? Porque a Vila é de finanças e humanidade. Então, como a Carminha disse, né, aparentes contrapostos, mas, na verdade, pontos que se complementam. Nós não podemos achar que as finanças viverão sem a humanidade, e não no sentido só do ser humano, mas do olhar humano para o outro. E a gente teve algumas entregas nesse percurso, e foram entregas que a gente conseguiu fazer com boa qualidade e, ao mesmo tempo, de forma simples. Nós geramos um e-book, infelizmente, a princípio, só em inglês, né? Mas que foi entregue ao Comitê Científico do Coordenação da Economia de Francisco, e a gente tentou trazer essa mensagem, né? Que educação financeira ou a gestão dos recursos do dia a dia, ela é muito mais do que sobre números, ela é sobre comportamento. E aí vem aquela pergunta que eu fiz agora há pouco de uma forma diferente, né? Qual tem sido o nosso comportamento em relação à necessidade do próximo? Seja o próximo empreendedor, seja o próximo amigo, seja o próximo desconhecido. O que nós temos feito para, de fato, levantar essa bandeira da Uniapac, da Economia de Francisco, e nos sentirmos dignos de usar, né, esse manto, de falar, olha, eu realmente sou uma pessoa que compartilho, eu pratico responsabilidade social empresarial, eu participo, né, dos valores compartilhados na Economia de Francisco. Então, estar ali na Economia de Francisco, e a gente também teve algumas caminhadas legais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente falando, com diversos encontros. Eu adoro dar print nos encontros que eu participo, porque minha memória é muito visual. Então, eu vejo uma imagem, eu lembro qual foi aquele encontro, qual foi o tema. Eu vejo que às vezes eu estou repetindo camiseta, e assim a gente vai trabalhando, né, ao longo do tempo. Aqui saiu a tela que agora a gente teve nesse encontro oportunidades raras, né? A Rita citou o Luigino Bruni, vocês citaram aí outros, a gente teve Jeffrey Sachs, a gente teve esse webinar com a Mariana Mazzucato, que é uma das principais economistas hoje no mundo. Então, o Papa Francisco ele nos deu essa oportunidade, né, de nos conectarmos a nomes especiais. Aqui a gente se preparando, né, para esse webinar. Enfim, e aqui no final, a honra que a gente teve também de sermos orientados espiritualmente pelo cardeal Dom Odilo Scherer. Então, assim, o que é a Economia de Francisco, se não um movimento, né, se não um chamado para, como eu até estendo a idade, né? A Rita falou de 20 a 40, não, eu diria que de 0 a 180 anos são aceitos, né? Qualquer pessoa que estiver nessa faixa de idade é muito bem-vindo para a gente se unir nesse movimento. E a prova disso era a participação frequente de pessoas que não estavam na faixa de idade da Economia de Francisco, mas estavam ali voluntariamente querendo ajudar, querendo construir.
a gente teve, né, a oportunidade de divulgar o nome da Economia de Francisco e da Uniapac também através de alguns veículos de comunicação, e aproveito para agradecer também os veículos que procuraram, que se interessaram. Acho que teve mais um ou outro aqui, mas que eu acabei esquecendo de incluir aqui no slide, mas é mais para dizer que existem pessoas que querem ouvir, né, que querem conversar sobre a Economia de Francisco. Destaco, até de uma forma pessoal, a oportunidade de ter participado durante o evento da Economia de Francisco de um webinar com Muhammad Yunus, né, que é vencedor do Prêmio Nobel, uma pessoa que revolucionou o mercado, porque ele é o pai do microcrédito, né? Então, lá atrás, há décadas atrás, ele olhou para a mulher empreendedora. Vejam que coisa legal, né? A gente tem a vila da economia para mulheres, ou as mulheres para a economia, e a gente teve a oportunidade de ter o Muhammad Yunus, que lá atrás viu que os bancos não olhavam, né, para a micro, para a pequena empreendedora, e falou, eu vou confiar nelas, vou arrumar um crédito, ou vou tirar do meu próprio bolso, e a taxa de adimplemento, né, de adimplência, de pagamento em dia dele é um número bizarro, ele chega quase a 100%. Então, a maioria absoluta das pessoas que pegam dinheiro com ele pagam. Por quê? Porque ele criou uma forma de, não só de confiança, obviamente, existem algumas pequenas garantias, mas de fazer o microcrédito funcionar mundo afora. E a Rita destacou muito bem, então eu não vou repetir, mas como a mensagem também do Papa, no final, ela é uma mensagem estimulante, né? Ela é uma mensagem desafiadora também. Eu gostei muito do que, acho que foi o Luidino que falou, né, Rita, que, de certa forma, é meio impossível tudo isso, mas eu não sei se é de São Francisco, mas tem uma frase que diz que comece fazendo o que é possível, né, e de repente estará fazendo o impossível. Então, eu gosto de pensar dessa forma, a gente começa com o que é possível. Talvez esse intercâmbio entre Portugal e Brasil há pouco tempo fosse uma coisa meio, imagina, até reunir todo mundo vai ser tão difícil, e um ano de pandemia nos trouxe essa oportunidade, né, de construirmos pontes e não erguermos muros. Então, assim, é uma honra a gente poder ter participado disso. Eu queria compartilhar com vocês um momento muito bacana que nós tivemos, que foi a projeção no Cristo Redentor, né, da marca, da camisa da Economia de Francisco. É só um videozinho curto, mas que traz é quase que um abraço, né? Já que a gente não pode abraçar, é um abraço que o Cristo Redentor dá no mundo. Bom, esse abraço com essa musiquinha leve, né, é para nos lembrar que os braços também, eles sempre estarão abertos, né, para a gente acolher, para a gente multiplicar, para a gente trazer. E aí eu trago algumas proposições para 2021. Eu aprendi com a Gigi que a gente tem que desafiar as pessoas, então eu vou desafiar aqui, que a gente tem como proposições para quem está aqui, tanto Brasil quanto Portugal, quanto eventualmente se tiver alguém de outra nacionalidade, mas fazer um fortalecimento, aqui no caso da DCE Jovem, né, da Uniapac Jovem Brasil, mas e muito inspirados em vocês, meninas, aí da SEG, é realmente muito bacana ver tudo que vocês estão realizando e nos estimula a seguir passos assim. É uma construção de uma agenda com países de língua portuguesa, então encontros, né, obviamente dentro da possibilidade de todos, mas encontros com mais frequência, trazendo o pessoal, né, de outros países de língua portuguesa também, envolver em alguns momentos até outras associações, por que não? A gente tem outras associações também que têm propósitos muito comuns aos nossos, né? E a gente vê aí que pode ser realmente uma realidade a Economia de Francisco em 2021 acontecer de forma presencial, que não deixa de ser um anseio de nós que participamos e esperamos, né? Então, a gente vai com certeza mais maduros, e numa oportunidade que eu tive de falar com a Canção Nova, que é uma rede de TV católica aqui no Brasil, eu dizia que o que a pandemia nos trouxe talvez de melhor foi que a Economia de Francisco ela deixou de ser para os jovens e passou a ser dos jovens. Então, nós tivemos essa oportunidade, né, de nos tornarmos
realmente protagonistas do que o Papa nos chamava. Então, quero agradecer por esse tempo, agradecer, né, o Sérgio, o João Pedro, a Gigi e as meninas e o Franz, o Lucas, ou seja, nós que estivemos engajados, quem mais esteve engajado na Economia de Francisco, Bernardo, e dizer que eu acredito que é só o começo, né? A gente tem agora uma longa e uma bela história para a gente poder trilhar juntos, espero que isso realmente aconteça. Boa noite, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Franz. Retomo aqui a palavra e para falar que nós vamos cumprir o nosso horário de encerramento no horário de Portugal às 22h30 e aqui no Brasil às 19h30. E agradecer aí mais uma vez a presença de todos, parabenizar a Carmo, a Rita, o Franz e o Matheus. E vou começar aqui, João Pedro, eu vou lançar uma pergunta e depois seguimos nessa uma conversa franca. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta pelo chat, nós estamos aqui acompanhando também as perguntas e vamos então fazendo agora um momento de diálogo aqui entre nós, né? De escuta, diálogo e troca de informações, de experiências. O que eu queria perguntar para vocês, aí fiquem à vontade para responder, tanto a Carmo, a Rita, o Franz e o Matheus. A gente vem numa evolução nesse assunto da responsabilidade social empresarial no mundo já há várias décadas, né? A Uniapac trabalha com isso já praticamente 90 anos, né? Depois evoluiu isso para responsabilidade corporativa, veio o Triple Bottom Line, agora o mundo começa a falar do ESG, né? O ESG, que é ambiental, social e governança. Então, movimentos como capitalismo consciente, empresas B Corporations, vários outros movimentos que a gente vê tentando evoluir justamente nessa direção de uma economia mais humanizada, isso que nós trabalhamos na Uniapac. O que vocês veem na atualidade, o que acontece com o mundo, com a economia, com o mundo empresarial, com o mundo político, ou mesmo com a sociedade? O que vocês indicariam, assim, que vocês conseguem enxergar que são os maiores obstáculos para que a gente possa avançar nesse tema? Estamos avançando, mas acelerar, ganhar um impacto maior, o que vocês consideram que seriam os maiores obstáculos, os maiores entraves para que a gente possa avançar mais rapidamente? Aí vocês fiquem à vontade, uma conversa bastante franca aqui, tranquila, para responderem tanto a Carmo como a Rita, o Franz ou o Matheus. Obrigado. Obrigada, Sérgio. É pergunta difícil. Matheus, Franz e Carminho, sintam-se à vontade, eu vou só partilhar uma ideia. Mais do que... Bem, eu acho que um obstáculo às vezes é a falta de coragem dos líderes para tomar decisões difíceis. E por isso precisamos de líderes corajosos que estejam disponíveis para pôr em primeiro lugar o bem comum e não a sua reputação e a sua imagem. E isso parece-me importante. Para termos melhores líderes precisamos também de mais diversidade e por isso eu acredito que precisamos de mais mulheres na liderança, maior equilíbrio, de maior complementariedade e também acredito, quer nas organizações, quer nas estruturas governativas, precisamos de mais jovens. E os jovens hoje, vejam bem, que já vão até aos 40 anos. Aí eu acho que já somos todos jovens. Eu agora estou nos 34, passando os 40, quero ser jovem. Portanto, somos todos jovens. E eu acho que, mas falando concretamente de gerações mais novas, e há muitas vezes a tendência a formalizar as estruturas e as pessoas a só poderem dizer alguma coisa na sociedade quando já têm 20, 30 anos de carreira. Porquê? Nós temos algo a dizer. Eu tenho 10 anos de trabalho, quando tinha 5 já tinha algo a dizer. E se calhar quando já tinha 1 ano de trabalho tinha algo a dizer. Portanto, ouvir os mais jovens que também querem aprender dos mais velhos, para isso é preciso haver diálogo e tempo. E, portanto, deixava estas duas notas.
Eu gostava de perguntar se permitem intervenção de fora ou não. O Rita aqui fala, é um jovem com 84 anos, de maneira que... Dr. José Roquete, siga adiante. Olá, Muito José. gosto. Posso seguir? Diga, Sim, diga. força. Bom, então, muito rapidamente também, para me apresentar, nomeadamente aos meus concidadãos brasileiros. Atenção, está aqui o meu certificado de cidadão brasileiro, portanto, sou meio brasileiro e meio português, o que quer dizer que sou provavelmente, assim, alguma coisa um pouco especial. Mas também na outra base da faixa etária da Rita e da Carmo, com 84 anos, 21 netos e 2 bisnetos. Tenho, portanto, a necessidade de projetar, assim, em termos de sustentabilidade, aquilo que vou fazendo. Os meus concidadãos brasileiros não ligam o meu nome a nenhuma coisa conhecida no Brasil, pois não? Agora eu vou dar a nota de qualquer coisa que provavelmente será. Ouviram falar alguma vez no Esporão? O Esporão é a marca europeia de vinhos e azeites mais vendida no Brasil, a marca europeia. E queria deixar aqui uma sugestão e uma enfim, manifestação muito clara de que penso que uma das coisas que é importante conseguir neste movimento e noutros em que eu participo também é encontrar exemplos daquilo que está a acontecer ou já aconteceu, porque no caso específico do Esporão, que hoje em dia está aí entre as 50 marcas mais admiradas deste setor, tanto em termos de azeites como em termos de vinho, mas isto não aconteceu nem por qualquer tipo de automatismo, isto aconteceu por trabalho já feito nos últimos 10 ou 12 anos, pelo menos, numa empresa que tem nesta altura quase 50 anos. Eu podia depois explicar mais concretamente tanto à Carmen como à Rita o que é que nesse aspecto fizemos, tanto no que respeita ao ambiente, a sociedade, a responsabilidade social e também num outro ponto importante que é a questão da governance. A questão da governance, nesse aspecto, é absolutamente vital, porque se não, aliás, as duas referiram, quando falaram de organização, na necessidade de reestruturarmos e encontrarmos uma outra forma de gerir e de encontrar soluções. A oportunidade que a pandemia, que o Covid-19 nos apresenta, é inestimável, porque vai ficar perfeitamente claro que aquilo que em termos de pré-Covid eram os valores concretos e objetivos, não vão mais ser aplicados. E começa a haver uma certa sensibilidade no mundo a evoluir um pouco daquilo que era a forma como o Sr. Milton Friedman falava dos objetivos das empresas, de lucro, para aquilo que estão em inglês os stakeholders, no sentido mais alargado do termo. Eu penso que, concretamente, em muitas destas matérias, o Esporão pode ser um exemplo e eu coloco aqui isso nas vossas mãos e com o compromisso de assumir essa responsabilidade. Muito obrigado, desculpem ter interrompido. Muito obrigado. Os exemplos, sem dúvida, arrastam, né, mais do que as palavras, e temos que realmente beber na fonte dos bons exemplos. Vamos seguir, então. Não sei, o Matheus queria fazer alguma complementação? Perfeito. Acho que a Rita consolidou bem os pontos. Pode prosseguir, Sérgio, por mim. Ok. João Pedro, queria deixar também aí né, você faça alguma pergunta para os jovens, faça alguma colocação. Acho que é importante termos aí uma conversa bastante equilibrada entre Portugal e Brasil. Obrigado. Sim. Eu creio que aqui com a intervenção do Dr. José Roquete e com aquilo que a Rita, o Mateus, a Carmen e o Franz disseram, o paradigma é outro e tem que mudar. A maneira como se medem resultados tem que mudar. Se nós vamos continuar a medir lucro e a buscar curto prazo, nós não vamos mudar. Mas este modelo é muito positivo, porque fiquem todos sabendo que empresas com pessoas felizes são muito mais produtivas e têm muito mais resultados.
aquilo que eu queria perguntar a estes 4 jovens era se estivessem sentados no lugar dos líderes séniores, o que é que proporiam amanhã fazer? Bom, se eu puder começar, João Pedro, boa pergunta. Eu pegaria a resposta da Rita, copiaria e colaria aqui. Eu acho que a gente tem que ouvir mais, ou seja, praticar mais o diálogo, porque eu acredito que as instituições, elas, em grande parte, elas se fecharam, de fato, para o diálogo, né? E a cultura do encontro e do diálogo são pilares que o Papa Francisco defende, né? E mais cedo, a Gigi, a gente falava até um pouco sobre isso, né? Sobre a cultura do diálogo e a necessidade de que ela volte a coexistir dentro das instituições. E o diálogo eu não vou nem chamar de diferente, mas o diálogo inclusivo, porque a gente tem a gente se acostumou a falar assim, a gente tem que ouvir o diferente. Não, qualquer pessoa que não pense exatamente como nós é diferente. Então, na verdade, nós temos que nos ouvir. Seja ouvir alguém que é minoria, seja ouvir alguém que tem experiência, ou alguém que está começando e está cheio de ideias. E tem grande parte das invenções que foram criadas por pessoas no começo da carreira, porque elas ainda estavam abertas para o novo, né? Para a criação. Então, o que eu faria, eu não sei se, eu acredito, aqui a gente tem bons líderes que sabem ouvir, pelo menos alguns que eu conheço, mas o que a gente vê das grandes corporações é que ainda falta muito essa diversidade de opinião. Eu defendo muito a inclusão das mulheres em cargos de liderança. Eu acredito que as mulheres, elas têm uma sabedoria diferente das dos homens, então posso estar sendo polêmico, mas acho necessário, né, a gente trazer isso como uma pauta. E defendo também que a gente tem que, de uma forma mais humana, trabalhar aquilo que a gente defende numa cartilha, né? A gente tem uma cartilha em que a gente fala de valores, a gente fala de princípios, mas às vezes dentro da empresa a gente não pratica. Então, talvez difundir mais entre os colaboradores aquilo que a gente acredita, porque às vezes você tem um grande líder que ele pode ser muito inspirador, mas que ele está tão centrado dentro do modelo, né, como foi dito aqui, do lucro pelo lucro, que ele talvez fique até com medo de expor aquilo que ele acredita. Por exemplo, eu não vou falar para os meus colaboradores que o ser humano tem que estar no centro, porque vai que eles acreditam nisso, né, e começam a achar que eles são mais importantes do que o lucro, quando, na verdade, né, isso deveria ser um dos diálogos a ser tido. Então, talvez, né, eu comecei propondo diálogo e termino propondo diálogo. Ok, obrigado, Matheus. Nós estamos já caminhando um pouco para o final aqui. Nós temos ainda um vídeo do Bruno, mais uma mensagem do Bruno Boboni para nós. Eu gostaria, então, de pedir para a Sede Portugal para apresentar, então, esse vídeo. E não sei, também no final vamos ter uma palavra breve do padre José Pinheiro. Eu não sei se ele também já está conosco aqui. Boa noite, padre. Obrigado pela presença. Então, vamos reservar também o finalzinho para que o senhor possa nos trazer a sua palavra. Então, podemos assistir agora o vídeo do Bruno, por favor. Olá, Bruno, eu sou a Carminho. E eu sou a Rita. Nós somos da ACES Next, temos vindo a trabalhar o tema da economia de Francisco desde o apelo do Papa e gostávamos muito de lhe colocar uma pergunta. A pergunta, Bruno, como é que é a dinâmica atual da Uniapac com as gerações mais jovens? Em Portugal temos o exemplo da ACES, que foi criada no sentido de se aproximar dos mais jovens, e queríamos saber do Bruno como é que é noutras regiões e como é que vê este tema para o futuro. Olá, Bruno. Eu sou Francesco Lopes, sou da ADC Jovem, Uniapac Brasil. Primeiramente, agradecer sua presença e apoiar a presença do jovem nos eventos da Uniapac Internacional. Olá, Bruno. Eu sou Matheus Machado e gostaria de fazer uma pergunta pensando daqui para frente. Qual é a visão, quais são os planos da Uniapac Internacional em relação aos jovens pelo mundo, seja numa visão em relação à economia de Francisco ou em relação a outras iniciativas como a Jornada Mundial da Juventude e o que possa vir adiante?
Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação com a gente. Um abraço. E o Bruno respondeu. Sim, sim, vamos assistir. Aqui é tudo ao vivo online. É isso, é isso. Olá, Carminho. Olá, Rita. Olá, Francesco. E olá, Mateus. Muito obrigado pela vossa questão, muito obrigado pela vossa mensagem. E gostava de vos dizer que, em relação à geração mais nova, a Uniapac tem vindo a levantar essa questão, tem vindo, junto das associações, a tentar promover um envolvimento cada vez maior das novas gerações, até porque nós consideramos que o mundo é alguma coisa que nós temos que preservar, e se queremos preservar, é naturalmente para as próximas gerações. E, portanto, é fundamental que as novas gerações, que as gerações mais novas, trabalhem connosco, pensem connosco, aproveitem o nosso saber, naturalmente, mas, acima de tudo, comprometam-se desde o princípio com aquilo que vai ser o futuro da economia mundial, que vai ser um fator fundamental na definição daquilo que o mundo vai ser. Daí a importância desta questão da economia de Francisco, que é uma verdadeira revolução relativamente àquilo que se tem vindo a fazer, e é uma revolução que precisa fundamentalmente da intervenção das pessoas mais jovens, daqueles que mais cedo ou mais tarde vão estar envolvidos na decisão do futuro do mundo. Portanto, em relação àquilo que a Uniapac hoje está preocupada em fazer, é claramente criar uma ponte muito sólida com as novas gerações. Eu venho de uma zona do mundo, como é chamado no Mundo Novo, eu venho de Moçambique. E no Mundo Novo, as gerações não têm a diferença que têm no Mundo Velho. Aliás, no Brasil, provavelmente, vocês sentem talvez isso mais do que em Portugal, porque há uma partilha, há uma mistura de gerações no convívio, na vivência, na responsabilidade, na responsabilização, mas, acima de tudo, há uma sensação de depender mais uns dos outros. É essa imagem, é essa preocupação, é essa interligação entre gerações que eu espero que a Uniapac venha a defender daqui para a frente e que venha a promover e que venha a conseguir fazer. Mas há aqui um ponto fundamental. A Uniapac será tão mais jovem quanto mais vocês ocuparem a Uniapac. E é isso que a Uniapac espera de vós. Que venham, trabalhem e ocupem a Uniapac. Não percam a mais-valia do saber daqueles que já estão há mais tempo, mas tomem conta, ajudem a fazer, sejam mais presentes. Muito obrigado. Excelente. Eu espero que os jovens tenham ficado satisfeitos aí com a resposta do Bruno. E a mensagem muito forte, né, de ocuparem espaços, né? Se querem ter mais protagonismo, tem que ocupar os espaços, tem que avançar, tem que ter coragem, dedicar tempo, dedicar recursos, né, próprios. E, bom, tivemos algumas intervenções aí enquanto estávamos conversando aqui pelo chat, questão de ensino nas universidades, ensino dos valores cristãos. Aqui no Brasil nós temos uma iniciativa muito interessante do Rio Grande do Sul, que é um curso de extensão e pós-graduação universitário em empreendedorismo cristão. Então, esse é um tema importante que foi abordado pelos jovens naqueles 3 círculos, né, da organização, educação, política, né, e as empresas. Então, as 3 instituições se conectam. Alguns comentários aqui com relação à polarização que domina hoje as nossas sociedades e impede o diálogo, porque são colocações muito agressivas. A questão da subsidiariedade, que é tão cara a nós da Uniapac, às vezes o Estado avançando sobre atividades da iniciativa privada. Então, são temas muito importantes, relevantes, que, com certeza, estão englobadas também nesse grande tema da economia
de Francisco. Então, eu vou passar a palavra para... Eu aqui já vou me despedindo, agradeço mais uma vez, em nome da Uniapac EDCE Brasil, a presença de todos vocês, especialmente dos jovens, por essa mensagem de muita esperança, porque quando estamos falando de jovens, estamos falando de futuro, de próximos anos, próximas décadas, e certamente saberão construir uma sociedade melhor, um mundo melhor do que nós estamos entregando para eles, né? Acho que temos muito que avançar. Agradeço a Sérgio Portugal por essa parceria. João Pedro, passo a palavra para você para que apresente o padre José Pinheiro para a mensagem final, essa reflexão final. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Eu não tenho muito a acrescentar a tudo isto que o Sérgio nos trouxe. Quero aproveitar para vos desejar um Feliz Natal a todos e que vamos continuar a semear esperança. Como dizia a Rita, o que marca este ano é a economia de Francisco, não é o Covid. Nós sabemos que com Covid, sem Covid, vai haver Natal, vai haver esperança e o futuro é a salvação. E por isso é esse o nosso caminho, é por aí que vamos e estou certo que hoje foi apenas um começo de um caminho maior e que vai chegar longe e que vai produzir frutos, que é de facto um caminho de esperança. Obrigado a todos e passo a palavra ao Padre José Pinheiro. Feliz Natal para todos. Obrigado. Antes de ir a palavra, os jovens sempre rompemos protocolo. Força, Francesco. Quiero só agradecer e não sei se poderia pedir a palavra também à pessoa que nos animou a fazer e criar essa ponte com Portugal, que é a Gigi Cavalheiro. Muito bem, terminamos com chave de ouro. É merecido. E também queria pedir para que salude nessa sala também Lucas Galhardo, que é um jovem universitário que conheci um evento da Uniapac. Eu acredito muito na Uniapac nos países. E graças a esse evento sobre o futuro do trabalho é que acreditei e não me senti sozinho. E é por isso, os jovens, você tem que ter paciência com os jovens. É por isso que pediria que possa Gigi compartilhar nessa sala e depois Lucas, se estiver aí, e depois ir com uma oração final. Só dizer que estou extremamente feliz porque era um projeto que a gente já tinha e como conversar com o Matheus hoje à tarde, e no início aqui com os jovens também, que nós precisamos de ter ações. Precisamos tirar os planos e os projetos do papel e aplicar. Lógico que precisamos planejar para que a coisa também não saia atrapalhada, mas não podemos ficar só no planejamento. Nós não temos mais tempo para isso. No mundo tem muita riqueza e muita sabedoria. Então, nós temos que utilizar disso, fazer uso desses dons que Deus nos deu para que a gente possa minimizar esse grande abismo que nós temos de conhecimento e de oportunidades, né, na vida. Então, que a gente possa realmente ter um mundo aí, um Natal que o Covid nos propiciou, né, sem menos consumismo, mas um Natal mais fraterno, mais espiritualizado, em família, mais tranquilo. E eu acho que é olhar o lado bom, né? O copo cheio e não o copo vazio. Que a gente realmente, esse seja o primeiro de muitos eventos. Agradecer ao Bruno, que aceitou esse desafio, João Pedro, que também vamos lá, firme, Sérgio, e vocês jovens que acolheram esse nosso convite, para que realmente esse seja o primeiro de muitos. E contamos com todos vocês que estão aqui, né? E temos certeza que o senhor José Roquete vai nos presentear com uma caixa de esporão para cada um que está aqui participando. Depois nós vamos mandar o endereço para ele. Está feito. Então, pronto. É um presente de Natal. Já estou mandando no chat meu endereço. Muito obrigada a todos. Um Feliz Natal para todos. E um ano com muita coragem e esperança. Obrigada. Padre José Pinheiro, obrigado, Gigi. Boa noite a todos. A oração está feita por todos. Dizer só que é uma grande emoção poder participar neste encontro transatlântico. Lembrar que nos une
a língua, une-nos a história, une-nos a cultura, mas também nos une a fé. E isso é maravilhoso, é a mesma casa. Mesmo que o resto não nos unisse, a fé já diz tudo. Então, só terminar com invocar Nossa Senhora. Se há alguém que é modelo de abertura à novidade, é Nossa Senhora. Deus furou-lhe os planos todos. Furou-lhe os planos todos. Tudo o que tinha pensado, tudo o que tinha projetado para a sua vida, aparentemente não foi como tinha pensado, foi infinitamente maior, melhor e fê-la muito mais feliz, como ela nunca poderia imaginar. Vamos então, depois nesta caminhada de vento, preparação para o Natal, pedir que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude a abrir-nos ao Espírito Santo, à vontade de Deus, e que isso depois se transmita na forma como somos líderes nas empresas, como transmitimos a nossa fé, a verdade do Evangelho, a maravilha, o amor de Deus junto daqueles que nos estão confiados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, mesmo por cima do Atlântico. Boa noite. Boa noite, Feliz Natal. Estamos esperando os vinhos. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite, um abençoado Natal para todos. Boa noite. Obrigada, boa noite, bom Natal. Jair, precisa dar de Papai Noel, Jair? Alguém tem que ser, né? Olha ali, ó. Mesmo, Jaime. Tá bom. Feliz Natal para vocês. Um abraço. Mais. Parabéns, meninos. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Parabéns. Ótimo. Maravilhoso. Não ficou, foi dito para onde é que eu tenho que mandar as garrafas de esporão. Vamos mandar as moradas. Elas vão a partir da Qualimpor, que é a empresa brasileira que faz a distribuição no Brasil, de maneira que é muito fácil, não tem que atravessar o Atlântico, ok? Tá. Pronto. Vou mandar meu endereço aqui para o senhor. Olha, mas podem mandar a indicação para o Jorge Líbano Monteiro, ok? Que eu vou fazer mesmo isso, tá? Pronto. Olha, tá bom, já que o senhor está insistindo, eu vou aceitar. É muito simpático. Muito simpático. Eu aceito sem a exigência, aceito. Eu queria também dizer à Rita e à Carminho que esperem um contacto meu, depois falo com o Jorge Líbano de Monteiro, Boa. que eu gostava de fazer uma reunião, provavelmente tem que ser via Zoom, como é evidente que eu estou confinado no esporão, não é? Ok? Pronto. Portanto, eu vou fazer um contacto muito brevemente, porque tenho algumas sugestões a fazer que provavelmente poderão ajudar. Tá claro bem? Bom, José. Obrigada. Uma boa noite para todos e mais uma vez um santo Natal. Obrigada. Muito bem. Natal para todos também. Entre o conhecimento Rita, e a Matheus, vamos juntos. Vocês pediram também sobre empreendedorismo cristão. Então, nós vamos entrar via internet, vou mandar para vocês o currículo, como é que é formado, histórico, certa relação, nas disciplinas, é tudo baseado na doutrina social da igreja. Tudo. Que interessante, Jaime, obrigada, gostava muito de ver. E está em português. Okay. Pois era importante também a gente não se esquecer que a doutrina social da Igreja não é um fenómeno recente. Renovaram e a 40º ano já tem muitas dezenas de anos, não é? Exatamente, José. Também dizer que nós estamos a pensar organizar para o ano que vem um curso, quem sabe isto inspira também aí no Brasil, um curso de pensamento franciscano e ética social cristã, para trazer crentes e não crentes. Bom, como vai ser online, se calhar podem os irmãos do Brasil juntar-se também. Nós partilhamos depois e quem sabe também se inspiram para fazer. Acho que temos que partilhar estes conteúdos, como o José dizia,
estas matérias são antigas, este saber, e temos que o partilhar e fazer chegar numa linguagem simples a todos. Isso. Isso é importante, Rita. A terminologia tem que ser muito acessível. Os documentos são muito densos. Se a gente não facilita o entendimento, as pessoas desanimam. Então, a gente tem que botar de uma forma mais fácil e que seja para todos, porque estamos falando de inclusão, de fazer pontes, não podemos fazer uma coisa elitizada, né? É isso. E todos têm direito ao conhecimento e à sabedoria e contribuir com isso também. Então, acho que é uma excelente oportunidade, vejo isso assim com uma alegria enorme de que vai ser um ano assim que nós vamos continuar trabalhando do jeito que estamos trabalhando agora e cada vez mais, né? Então, a Gigi está em São Paulo? Estou em São Paulo. Ok. Quando eu passar por aí, não vai faltar muito tempo, vou ter muito prazer em conhecê-la. Olha, há um aspecto que é, quanto a mim, fulcral em tudo aquilo que vai determinar as mudanças que vão acontecer. É que nós vamos passar de um mundo que basicamente discrimina, que é um mundo discriminador por definição e por prática diária, para um mundo que inclui, um mundo de inclusividade. E essa é a grande mudança, que é importante não levar unicamente do ponto de vista social genérico, mas para cada uma das pessoas, para perceberem que isso pode fazer a vida deles uma vida mais feliz. Mais uma vez, uma boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pela partilha, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Aí está. Antônio, você está em Rio de Janeiro? Sim. Temos gente de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, Jaime lá no Rio Grande do Sul. Átila está em Minas Gerais. Átila de Minas. Oi, Átila. Átila está no carro, está em trânsito. Tem mais gente eu tive que ficar ouvindo a maior parte do tempo, só no final que eu arrisquei deixar o vídeo ligado aqui, mas eu estava ouvindo, dirigindo. Acho que tínhamos de Minas também, acho que de Montes Claros tinha gente também, tinha gente, acho que do Espírito Santo, daqui do Brasil, tinha gente de muitos Tinha até estados. da Colômbia, que entrou aqui, a Melina estava participando, eu vi Melina participando aqui conosco também. Foi muito bom. E tinha mais gente também, eu acho que da América Latina. Foi muito bom. Parabéns, gente. Obrigada a todos. Obrigada pelo apoio aí, elogio. Saiu tudo muito bom. Parabéns. Até o próximo. Obrigada, até o próximo. Feliz Natal. Obrigada. Feliz Natal. Tchau. Feliz